Fala, meu povo! Esse é mais um episódio aqui da Voz do Churrasco. Eu sou o Cris Mendes e estou aqui com meu companheiro de vida e de bancada, André Ferrari. Isso aí, nós juntos somos a Voz do Churrasco, chegando próximo a 100 episódios ininterruptos e não reprisamos nenhum. Trabalho de constância, hein, Cristiane? Constância o tempo todo. E é muito conteúdo bom, né, André? Exatamente. Toda a galera que esteve aqui na nossa bancada sempre trouxeram excelentes histórias, muito conteúdo rico, empreendedorismo, marketing, diversos assuntos, não é mesmo? É isso aí, capacitação, porque esse podcast é sobre isso, né? Isso. Capacitação, educação para o ecossistema do churrasco, da gastronomia e indústria. Então, se você é do nosso setor, está aqui nos assistindo, já comenta aí, siga o canal, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, vai lá no Instagram também, começa a seguir, TikTok, Spotify, encaminhe para outras pessoas que também merecem aprender aqui com esses convidados que a gente traz, que tem muito conteúdo. E claro que nada disso aconteceria sem as marcas que aqui estão. Como eu sempre falo, marcas que deixam de ser interesseiras e passam a ser interessantes, porque elas deixam de se preocupar apenas com o produto na gôndola e investem no canal que fala de capacitação e educação para o nosso ecossistema. Então, se você que está aí do outro lado vai consumir qualquer produto, dá uma olhadinha aqui na Voz do Churrasco e veja quais são as marcas que apoiam o ecossistema durante o ano inteiro. São essas marcas que nós também devemos apoiar. Isso aí. É o Capitã, melhor farofa do Brasil, farofa de comer de colher, comida de verdade na sua mesa. Barão, erva mate e chás. Hoje o pessoal deve estar olhando, cadê o chimarrão? Tá um calor em Porto Alegre, tá corrido, acabei não fazendo chimarrão hoje, mas a Barão está sempre presente, tá na nossa televisão aí, pela sala, há mais de 70 anos ao lado do gaúcho, com chimarrão, erva mate, chás. Tereré. Enfim. Tereré, agora pro verão, tereré, né, Cristiane? Isso aí, vamos trazer. Próximo episódio eu vou estar tomando um tereré. Carvão Cardecácio, o carvão oficial da Voz do Churrasco. Zinho com a linha Todo Churrasco, né? Primeiro pão diário do Brasil e líder de mercado. Facas Dom Cássio Selaimen, Marcelo Bolinha, referência em carnes e linguiças artesanais. Red Bull, hoje eu vou de Red Bull aqui, tá calor. Lenscope, marketing digital. GR Group, assessoria financeira e jurídica para você que está com algum problema, aí entre em contato que eles vão resolver, eles têm a solução. Quem mais, Cristiane? Borrússia, frigorífico feito pela nossa gente. Faltou alguém, Cristiane, é muita gente. Às vezes falha a memória. Muita gente, André. Falou do carvão, falou da Barão, falou Red Bull. Falei do Zinho. Falou do Zinho, a Asiana na tela lá. Asiana, meu Deus. Asiana. E Combo, que é a nossa casa. Gravando. É isso aí, onde a gente grava sempre. Hoje o chefe tá aqui conosco, aqui, né, Gabi? Vamos lá, vocês querem gravar seu podcast, entre em contato com a Combo no Instagram aí, os guris aqui são de altíssimo nível e o Gabi que vai atender vocês, que é o Big Boss aqui. Sem mais delongas, vamos introduzir esse amigo aqui. Vamos introduzir, o currículo dele é muito grande, gente, eu pedi para ele mandar um release e vieram 3 páginas. É verdade. Então eu vou pedir para ele mesmo se apresentar e ele mesmo contar quem ele é. Roberto Gresselet, conhecido como Cara da Carne, seja muito bem-vindo ao podcast A Voz do Churrasco. Muito bem, satisfação muito grande estar aqui com vocês, muito grande mesmo. E agora acompanhando as marcas que são apoiadoras do projeto de vocês, é aquela máxima que tubarão nada com tubarão, né? E vocês têm marcas referências do mercado que sem dúvida ajudam a levar mais longe ainda e fazer mais eco nessa voz do churrasco. Parabéns, muito obrigado pelo convite, André, Cris, é uma satisfação. Eu mandei o currículo porque vocês pediram, né? Claro. Eu não sou daqueles caras que começa se apresentando, que eu acho chato, tá? Eu acho chato aquele cara que começa assim, eu sou médico veterinário, formado não sei aonde, eu sou mestre não sei aonde, eu sou doutor não sei aonde. Títulos. Né? Títulos e títulos. Na verdade, o que importa para mim é trajetória. É o que a gente fez, é o que está fazendo e o que está disposto a fazer, né? O que está enxergando para o futuro. Mas sim, de formação eu sou médico veterinário, eu sou natural de Santana do Livramento, que é uma coisa que todo mundo me pergunta, né? Santaneiro. As pessoas acham que eu sou de outro estado porque tenho uma atuação forte fora do Rio Grande do Sul, mas moro aqui em Porto Alegre, moro próximo, inclusive, aqui onde a gente está gravando. Sou natural de Santana do Livramento. Uma pessoa que desde muito cedo se identificou com a pecuária, com a atividade pecuária. E isso me levou, né? Na minha época, os sonhos das pessoas, dos adolescentes, eram ser funcionário do Banco do Brasil, né? Ou da Caixa Econômica Federal, Correio. Ou ser médico, ou ser do Correio, ou ser advogado, e alguns eram ser veterinários. E eu fui dos quais sempre tive ideia muito clara, eu para me conectar com o campo, com coisas que foram a minha infância, a minha raiz, a lida com o gado, o convívio com a pecuária e
o bom churrasco. Eu digo, eu acho que é nesse mar aqui que eu vou navegar. Aí eu investi numa carreira profissional vinculada ao setor primário. Que legal. Que Fazer o que legal. a gente gosta traz muito bons resultados, né? Muito bons resultados e como certamente uma boa parte do público que ouve vocês e assiste os episódios é uma turma jovem, é uma grande felicidade quando pelo menos tu sabe o que tu não quer fazer na faculdade, né? Tem dezenas, literalmente 50, 60 opções de curso superior no mínimo. Se tu souber as 40 que tu não quer fazer, já é meio caminho andado. Eu fui talvez uma, não digo uma exceção, mas daqueles felizardos que eu sabia que era veterinário. Eu nunca tive dúvida sobre isso. Cheguei a prestar outros vestibulares como treino, mas eu focava mesmo na medicina veterinária. Que legal, que bacana. Que legal. E você se consagrou, Roberto, hoje como o cara da carne. Como é que isso aconteceu? Conta um pouquinho, como é que chegou lá nesse o cara da carne? Então, eu vou chegar e vou dizer, inclusive, vou dar os devidos créditos, tá? Porque eu gosto muito isso de quem estuda e quem trabalha, que já trabalhou um pouco com pesquisa, sempre é escravo da referência biográfica, então da fonte, né? Certamente eu vou citar para sempre a minha passada aqui na Voz do Churrasco e vou dar os devidos créditos a vocês. Mas como que começou? Do ponto de vista de veterinário de formação, um veterinário classicamente ele estuda clínica, cirurgia, né? De pequenos animais, de grandes animais, de animais silvestres. Ou ele pode ir para a área de alimentos, ou para a área de produção animal. Eu fui para a área da produção animal, certo? Estudar pecuária. Fiz toda a minha pós-graduação em pecuária de corte. E quando eu comecei a trabalhar com pecuária de corte, digamos que eu via que o que acontecia dentro da porteira estava bem cuidado, não digo que resolvido, mas estava bem cuidado. Tinha bastante gente trabalhando com manejo de pasto, como engordar boi, manejo sanitário, e isso estava, digamos que estava rolando. Mas havia um abismo, e aí eu acho que tem um mérito de uma visão muito precoce minha, nós estamos falando aí do ano de 2000, há 25 anos atrás. Eu me dei conta que ninguém falava de carne da nossa área. Ninguém falava de carne. Se vocês lembram, há 25 anos atrás não existia uma propaganda na TV aberta, nem existia YouTube, não existia internet, né? Há 25 anos atrás ninguém falava de carne. Carne não tinha marca. As pessoas não sabiam o básico. Churrasco, no Rio Grande do Sul, era maminha, vazio, costela e picanha, mas basicamente esses 4 cortes. Ninguém explicava os porquês da coisa. Aí, como um bom santanense, em Porto Alegre, cada vez que fazia um churrasco, as pessoas, gostei do teu churrasco. Não gostei do teu churrasco. Beleza, por que não gostou? Porque tá muito mal passado. Porque tu usa sal grosso, a gente só usa sal moura, a gente só usa sal fino. E eu, desde assim, comecei com a experiência que tinha de Santana do Livramento e depois com a Faculdade de Medicina Veterinária, explicar para as pessoas os porquês. Tu gostou mais dessa carne por causa disso e disso e disso. Esta carne que tem que comer mal passada, por quê? Porque ela se presta a comer mal passada. Se nós passarmos essa carne, ela tem pouca gordura, vai ficar ruim. É verdade que tenho que descongelar, que eu tenho que lavar a carne. Então tu começa a prestar informação para aqueles teus amigos que estão ali no balcão contigo comendo churrasco e tu acaba te tornando uma fonte de consulta. E eu vi que aí tinha uma oportunidade. E disso eu fiz palestras, muitas palestras, desde 2001, minhas primeiras palestras. Eu fiz palestras, eu comecei a escrever artigo muito cedo. Nos primeiros portais do agronegócio brasileiro, quando começou a internet, eu comecei a escrever artigo de opinião sobre a influência da gordura, se gordura influencia ou não em maciez, se gordura ajuda só com sabor, qual a melhor raça que produz a melhor carne, qual o sal certo para utilizar. Só que projetem 25 anos para trás. Imagina, literalmente mato. Aí tu começa a ficar conhecido como alguém que fala em carne, não o cara da carne, mas alguém que fala em carne. Esse cara ele tem conteúdo sobre isso. E aí, com essa trajetória que começou precoce e começou indo lá para o Rondônia, eu morei 6 anos em Rondônia para fazer uma faculdade de veterinária, que é um capítulo à parte, mas aí lá eu tive a oportunidade de elaborar um projeto um projeto de marketing, de desenvolvimento em favor da carne de Rondônia. E aí, sim, isso me catapultou para o mercado, dizendo, poxa, mas esse é um veterinário que pensa estratégias de marketing e de comunicação para a carne. Como que esse cara faz isso? Só que eu não fazia sozinho e não faço sozinho isso até hoje, né? Eu faço calçado num publicitário, num designer, num cara de tráfego de internet, com pessoas especialistas. Eu ilumino com as ideias, eu debato, eu questiono, eu melhoro uma ideia de grupo, as minhas ideias são infinitamente melhoradas por esses colegas. E assim nasceu esse viés, que é uma parte da minha atuação.
Eu tenho uma empresa de consultoria que trabalha com estratégias de desenvolvimento para o agronegócio. Entre elas, setores de carne. O setor de carne é uma parte da minha atuação. Então, o cara da carne é uma parte da minha atuação. Eu tenho uma outra parte grande que é a estratégia de desenvolvimento para entidades. Mas aí, para dar crédito, então, à pessoa, ela certamente vai ouvir esse podcast aqui também. A Cristina, minha mulher, sempre dizia, né, Roberto, tem que botar um nome nisso tudo, tu tem que te vender mais, aquela coisa que o cara vai trabalhando e não se prepara. O cara ajeita a casa dos outros e não ajeita a sua casa, né? Não tinha uma marca, não tinha nada. E a Cristina, olha, eu acho que tá errado, não pode ser assim, tu tinha que botar uma embalagem nesse teu conhecimento. E aí na Expo Inter de acredito que 2016, mais ou menos, nós estávamos num evento especial de carne e eu fui entrevistado por um veículo e estava junto comigo na entrevista a Laura Bier, aqui de Porto Alegre, Sim. que vocês certamente conhecem ela. Sim. E os caras me perguntavam tal coisa, eu respondi, perguntava outra coisa e respondi. Na quinta ou sexta resposta, ela estava do meu lado assim, diz ela, mas tu é o cara da carne. Inclusive, tu tem que registrar essa marca. Registra essa marca porque eu acho que tu é uma referência nisso. Aí eu fui lá e registrei, e isso virou de meu domínio, então por isso que hoje as pessoas me conhecem por isso. O cara da carne. O cara da carne. Que legal. A Laura passou por aqui também, nós gravamos com ela no acampamento Farroupilha. E ela já produziu bons conteúdos em favor do consumo da carne, muito vinculada ao esporte, à vida saudável. A Laura é uma parceira de alguns projetos aí. Que legal. Que legal, que A bacana. gente trouxe o médico, como é que é o nome dele? Brasil. Cláudio Brasil. Cláudio Cláudio Brasil, Brasil. trouxemos. Cláudio Brasil. Cláudio Brasil, eu tenho 4 episódios de uma websérie gravada que a gente fez em 2019, chamado Carne, Pampa e Gente. Está à disposição no YouTube, aí vocês podem ver. Ah, falando Fica a dica aí Aí. pro pessoal aí da nossa audiência aí, quiser aprender um pouco mais sobre Isso. carne. E saúde, A gente gravou com ele, gravou com o Dr. Irã Castro, do Instituto de Cardiologia. Foi muito conteúdo sobre o efeito, o impacto benéfico da carne em crianças, em formação neuronal, em idosos, na fisiologia hormonal feminina. Eles deram depoimentos muito ricos, esses 2 médicos. Está à disposição. Carne, Pampa Legal. e Gente. Que legal, vamos assistir também. Vamos compartilhar esse link aí com o pessoal lá na nossa página. Roberto, e você tem uma mentoria que você tem dado por aí, né? Uma das suas palestras. Consultoria, Uma sim. Eu dou consultoria e, assim, basicamente, os meus 2 carros-chefes são consultorias e palestras, né? Eu atendo entidades do agronegócio, algumas ligadas à carne diretamente e outras não. Outras entidades do agronegócio apenas. E palestra. Palestra, sim. Palestra é uma realidade, um dia a dia da estrada aí. E você tá com uma palestra que tem um tema muito interessante, que você falou agora há pouco aqui para nós, nos bastidores. Sim. É que eu gosto sempre também, eu sempre fui muito crítico de coisas muito iguais, né? Eu gosto de buscar inovação, ou de fazer... As minhas falas são sempre muito sempre bem educadas, mas muito provocativas, são desacomodadoras. E isso começa por um bom título. E a palestra que tu está te referindo é O que Ninguém Está Te Contando sobre o Mercado da Carne. Porque aquelas palestras clássicas do tipo 5 fatores que afetam a qualidade da carne. Qualidade da carne. Eu já fiz palestra assim, sabe? Eu também já fiz, não vou dizer que eu não fiz assim. Faz parte do processo. Isso, eu já fiz palestras clássicas assim. Mas essa aí, O que Ninguém Está Te Contando sobre o Mercado de Carne e Qualidade, na verdade, ela carrega no seu próprio título e no seu objetivo essencial algo que tem algumas mudanças que estão diante dos olhos, não dos consumidores. Muito pelo contrário, quem está provocando essa mudança é o consumidor. Mas está diante dos olhos do pecuarista e diante dos olhos dos frigoríficos e eles não estão vendo. Então, o que ninguém te contou ainda sobre o que vai acontecer. O que ninguém te contou ainda que está acontecendo no teu quintal e tu não te deu conta. Ou o que está acontecendo ali do lado e já vai chegar aqui e acho que você não está prestando atenção nisso. Então esse é o objetivo dessa palestra, né? Onde ela tem sido bastante demandada e, por incrível que pareça, ela é mais demandada pelos pecuaristas. O pecuarista tem muito interesse nisso, né? Quer saber. E, na verdade, tem um pouco, sim, de novidade, mas tem muito de uma abordagem diferente de apresentar alguns assuntos, né? Alguns assuntos são conhecidos. Fala bastante sobre o tamanho da transformação que a carne brasileira vem sofrendo, né? Nós estamos, e aí todos, de novo, mais uma vez, né? Todos os consumidores do podcast A Voz do Churrasco, todos os felizardos consumidores de carne,
nós estamos vivendo, todos nós estamos vivendo a era de ouro da carne de qualidade bovina brasileira. Porque há 25 anos nós não tínhamos a carne que nós temos hoje. Verdade. Né? Se a gente perguntar, se a gente tentar lembrar um pouquinho dos nossos churrascos de 25, 30 anos atrás, ou mais, há 40 anos atrás, quando nós éramos criança, você não tem grandes recordações de, nossa, que carne espetacular. Você tem lembrança do seu tio legal, aquele que era o assador, daquele momento de festa. Mas você não suspira com saudade de um pedaço de colchão mole de 40 anos atrás. Agora eu vou te dizer algo que me impactou esses dias. O sabor. Eu peguei uma carne a pasto, uma carne de um amigo nosso, né? Uhum. Que é o pessoal da Pedra Moura. Uhum. E eles têm todo um processo diferenciado. Tá? Uhum. Me mandaram um lote de carne, presente deles, um abraço. E eu fiz aquela carne e o sabor daquela carne me levou Lá atrás. Churrasco de Ah, vô. churrasco do meu avô. Aí tá. Eu peguei e mandei uma mensagem pro meu avô. Falei, eu comi uma carne hoje que tem o gosto do teu churrasco. Isso. Ele, como assim? Eu falei, aquilo ali pra mim foi muito... Que não é algo que hoje eu consigo encontrar em vários... Assim, no mercado em geral. Sim. E aí o Bolinha também, esse tema nós conversamos, ele bate muito na tecla quando a gente tá... Eu não consigo comprar carne porque a carne não entrega o sabor que eu quero. Sim. Eu assisti o episódio e vi ele falando isso. E assim, fazendo referência então, a gente pode entrar nesse assunto aí um pouquinho? Posso? Claro, deve. Que é o seguinte, ó, em primeiro lugar, tá? O projeto Pedra Moura eu conheço apenas pelo Instagram e acho de muito bom gosto. Pelo Instagram. Eu nunca provei a carne, não conheço o pessoal, mas sou um fã pelo que vejo. Acho que tem um bom gosto estético de posicionamento de marca. Acho que tem um apelo com base pasto, que é muito legal. E isso, mais uma vez, na verdade, o que tu confirma e tu me dá munição para o que eu disse. Nós estamos vivendo uma época de ouro. Porque nós estamos tendo vários tipos de carne de qualidade. Não existe uma carne de qualidade e não existe apenas uma marca de carne de qualidade. Então, hoje em dia, no Brasil... E eu vou falar Brasil, tá? Assim como o Pedra Moura, eu tenho inclusive uma estimativa. Nós temos uns 250 projetos de cadeia curta no Brasil que entregam carne de ótima qualidade. Que legal. 250 marcas, que nem o Pedra Moura. O Pedra Moura é uma, Sim. certo? Assim como outras tantas que vocês conhecem. Talvez no Rio Grande do Sul tenha 20, 30, ou talvez tenha um pouco menos, talvez 20 marcas consagradas e conhecidas de cadeia curta. Eu estou falando cadeia curta quando é o produtor próximo do frigorífico, próximo do consumidor final, certo? Isto é uma realidade. Então, são 250 projetos que se pulverizam Brasil afora. Isso é uma coisa. Outra coisa é que existem tipos de carne diferentes. O apelo com base pasto é apenas um dos apelos. Vocês estão vendo muito ser pulverizado uma outra coisa que foi recentemente descoberta pelo consumidor, a ciência sabe disso há bastante tempo, que animais maduros, animais velhos, produzem carne com sabor mais intenso e com gosto de carne. E aí eu vou me remeter a uma questão que é psíquica, é neuronal, que é o que te leva à infância. Porque esta carne, a carne que nós comíamos no Rio Grande do Sul, há 40 anos atrás, ou há 35 anos atrás, era de um boi de 5 anos. A idade média de abate do boi do Rio Grande do Sul, há 40 anos atrás, era 5 anos. Agora nós estamos chegando em 2 anos e meio. Ah, mas então o Graceleto está dizendo que rejuvenescer o animal, ou levar um animal mais jovem ao abate é ruim? Não. É bom para maciez. A genética só evoluiu, nós estamos sendo mais eficientes. Carne mais macia, o negócio gira mais rápido, o produtor ganha dinheiro mais rápido. A engrenagem funciona mais rápido, as peças são menores, mais bonitinhas, mais fácil de padronizar. Isso são tudo ganhos de trabalhar com genética, independente de raça, que entrega um animal, uma carne de um animal jovem. O que a gente perde no meio do caminho? Um pouquinho de sabor. Porque o sabor é uma característica que ele vem mais presente quando tu alonga a vida do animal e, sobretudo, quando esse animal, ao longo desses anos, é alimentado com base de pasto. Porque isso, eu não posso desperdiçar a oportunidade de participar aqui no programa de vocês, de dizer, a gente não pode, e aí tem algumas coisas que ninguém está te contando, então, a gente não pode perder do farol de que boi foi feito para comer pasto.
Ele é um herbívoro. E herbívoro comem ervas. Na essência fisiológica da coisa, assim como os cães são carnívoros e têm os seus caninos, a essência, a gente hoje dá ração para eles, mas a essência fisiológica dele é carne crua. A essência do boi é herbívoro. A gente dá suplementos. É necessário dar sal mineral, dar rações, é tudo muito bem-vindo. Mas depois, lá no produto final, vai ter um impacto. Animais que são fortemente arraçoados, ou que têm, ao longo de tudo aquilo que eles comem, uma presença predominante de ração, o sabor de ração vai aparecer na carne. E é um sabor ruim? Não, mas é um sabor diferente daquele churrasco de quantos anos atrás? 30, 40. 30, 40 anos atrás. Então, veja bem, eu não estou criminalizando a carne feita em confinamento ou suplementada, não é disso. Só estou dizendo que são produtos distintos. E tem carnes, porque estamos no Rio Grande do Sul, não vai faltar alguém para grenalizar a discussão, né? O Gresselé está dizendo que carne boa é a pasta e carne... Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós temos um leque de opções. Então, felizmente, hoje nós temos carne boa no Rio Grande do Sul, carne boa em Goiás, carne boa a pasto, carne boa confinada, carne boa de animal jovem, carne boa de animal velho, carne maturada e carne não maturada, carne Angus e carne Nelore, carne Guzerá e carne Brangus. E todas são boas, só que são distintas. Não são iguais. E isso, até pouco tempo atrás, estava na cesta do supermercado sendo tratado como carne. E aí você pegava essa aqui e gostava. E pegava essa outra aqui e dizia, não, mas essa aqui está diferente disso aqui. Hoje tem o poder de marcas. A marca está rotulando isso. A marca está contando essa história, viu? Eu sou boa, as minhas características são essas. Eu sou jovem, eu sou da cidade tal, eu sou feita por um pequeno grupo de produtores, são fêmeas, são machos, foi embalada a vácuo, não foi, enfim. Aí são as características do produto. Então isso, e uma das coisas que eu falo também, eu vou fazer várias vezes referência ao que tu perguntaste. Sim. Cris. Eu quero saber todos, que ninguém, eu ninguém quero sabe saber tudo que ninguém está contando. Que aula, hein? Eu quero saber tudo que assim ninguém está contando. Quem é que puxou isso aí? Não foi produtor rural. Isso sim a turma se chateia comigo. Os pecuaristas se chateiam, mas como eu disse, eu sempre falo de forma bastante educada, né? Obrigado. Quem pautou essa mudança foi o consumidor. Sim. O mérito é dos pecuaristas que ouviram e atendem. Porque tem uma turma que ainda nega a evolução. Tem uma turma que de forma equivocada bate no peito e diz, mas eu produzo o boi que eu quero. Tá perdendo dinheiro, tá perdendo tempo. Tá deixando o flanco aberto para outros concorrentes teus abastecer a carne. Na verdade, tem que achar um nicho e trabalhar aquele nicho de mercado. Perfeito. Então, dentro das capacidades de dinheiro, espaço, enfim, maquinário, de tudo, né? Sim. Então, tu imagina só, se a gente extrapola o mundo da carne e vai para qualquer outro setor, se os donos das latinhas produzissem latinha como eles querem e não uma latinha como as pessoas precisam. Então, quem pautou essa transformação no mundo da carne foi o consumidor. E eu explico. Pautou porque, de novo, há 30 anos atrás, ou há 20 anos atrás, ou há apenas 15 anos atrás, muito frequentemente vocês ouviam coisas do tipo, para comer, essa carne aqui tá boa, mas o melhor churrasco que eu comi foi no Puerto Madero, em Buenos Aires. Essa carne aqui tá fantástica, mas ela não é igual àquela carne do restaurante tal, lá em São Paulo, capital. Nossa, essa carne aqui é boa, mas é de um bichinho que eu ganhei de um produtor rural amigo meu que é ali do interior. Parece que as experiências de carne boa eram muito pequenas, pontuais e, sobretudo, não eram daqui. Não tinham frequência, não tinham repetibilidade, não tinham constância. E aí o setor pecuário, nós, veterinários, agrônomos, tecnistas, produtor rural, todo mundo que trabalha, eu acho que a gente cansou de apanhar. Posso te fazer uma pergunta? É uma indagação assim que eu acredito que várias pessoas que vão assistir o programa devem estar se perguntando. Não, eu sei que é complicado. Qual seria a definição num âmbito geral, né, vamos dizer, uma maior parte da população, que seria carne boa? Para ti. Tá. Porque é interessante para o pessoal perfeito. ter Vamos essa... caracterizar. Vamos caracterizar. Primeiro, tá? Existe uma característica que é inegociável. Vejam bem. Inegociável. Que a carne tem várias qualidades, mas tem uma que é inegociável, que é a segurança dos alimentos. Ela tem que ser inócua. Ela tem que ser limpa.
ela tem que ser produzida em ambiente higiênico, ela tem que ser devidamente refrigerada. A embalagem no vácuo não pode estar estourado, tem que estar bom vácuo. Se ela não é vendida no vácuo, o açougueiro que manipula dela tem que ter as mãos higienizadas, a unha cortada, certo? Então, esta é uma característica que vale para todas as demais. Qualquer carne do Brasil precisa passar por frigorífico de inspeção federal, municipal ou estadual. Este é o primeiro tijolo da parede da qualidade. Precisa ser carne segura, certo? Depois disso, nós vamos para outras qualidades. Do que define uma carne boa? Tem um fator que limita muito até onde a gente pode ir, que é o bolso do consumidor. Sempre nas pesquisas, classicamente aparece o que define carne de qualidade. Geralmente, na hora do consumo, o consumidor pensa em maciez, pensa em sabor, pensa em aparência, mas ele inegavelmente pensa em preço. O preço é teto. É diminuta a fatia da população brasileira e mundial que não tem limitação financeira e que pode pagar o que quiser por uma carne. É quase que essa sim, é a exceção da exceção da exceção. A maior parte das pessoas olham preço, sim. Então vamos entender que, olha, não estamos falando de uma carne que vale como ouro. Vamos falar da carne que está aqui no nosso mercado, certo? O fator que mais influencia hoje uma carne boa é uma carne macia. E que aí, como a pecuária evoluiu muito, o setor está entregando cada vez mais carne de qualidade, veja que louco, né? Maciez está deixando de ser diferencial e está virando obrigação. Então, eu, nas consultorias e nas próprias palestras, eu digo assim, olha, se tu vende a tua carne dizendo que a tua carne é macia, tu está fazendo o básico. Ninguém bota na embalagem, olha, carne super dura. Tu não pode dizer, por que eu devo consumir a carne que tu produz? Porque a minha carne é macia. Bom, mas aí tu tá fazendo nada mais que obrigação, né? Agora, vamos falar de outras coisas. O que tem dominado a discussão sobre carne de qualidade, eu não estou falando a carne que vai para carne moída do pastel da rodoviária, que tem que ter qualidade e segurança também, claro. Tá? Mas ali, maciez é secundário. Concorda comigo? Claro. Que ela vai ser moída, ela vai ser devidamente temperada, bem preparada num saboroso pastel. Mas ali ela é coadjuvante. Ela não é ator principal. Sim. Ela é ator principal se eu botar um steak para ti aqui em cima dessa tábua. Então, maciez é sempre importante, mas está virando nível... Tem que ter nota mínima, senão tu não frequenta o mercado. O grande momento é o que tu mesmo respondeu, é sabor. Sabor é que está destacando. Então, eu juntaria 3 coisas para ti. Maciez, sabor, preço. Esses 3 aqui regulam muito a tua tomada de decisão. Se eu te disser, viu, vai tranquilo nessa marca e compra porque ela tem um sabor incrível, te garanto que tu, confiando na minha referência, até o preço vai ficar sendo secundário. Porque afinal de contas, tu não vai comprar uma tonelada daquela carne, tu vai comprar para provar, para um momento especial com a tua família e vale o investimento. Então, isso são... Tem outros, né? Tem uma parte da população, que não é toda, que se importa muito com a origem da carne. Eu também, né? Eu já fiz várias palestras. A palestra que eu realizei mais até hoje foi uma palestra chamada Made in RS, onde foi uma estratégia de promover a carne gaúcha. Eu acreditava muito nisso, né? Quando eu voltei para o Rio Grande do Sul, eu tive a oportunidade de ver o Rio Grande do Sul de fora. Eu dizia, cara, o Rio Grande do Sul não está se dando conta da joia que ele tem na mão. Ninguém tem a carne lá em 2005. Ninguém tem a carne que o Rio Grande do Sul tem. E nós estamos brigando lá dentro. Nós estamos tentando vender carne de Santa Maria para Porto Alegre e de Porto Alegre para Santa Maria. E não é assim. Nós tínhamos que estar vendendo essa carne para fora. Então eu bolei uma estratégia chamada Made in RS. Tornei isso camisetas. Eu fiz e dava para as pessoas de presente, para as pessoas apregoarem. Eu dei palestra sobre isso, tem vídeo sobre isso. E basicamente uma das coisas ali eram atributos que só o Rio Grande do Sul tem. Ou pelo menos tinha na época. Eu ia te perguntar isso agora. Quais são? Que era exclusivo, tá? Então a gente pode falar um pouco disso. Não sei se eu estou indo muito rápido. Não, tá. Não, dá para ficar com umas 3 horas. Atributos, né, que o Rio Grande do Sul tinha e depois eu vou te dizer os que ele já não tem mais. O que só o Rio Grande do Sul tem? Estou falando de Brasil, não estou falando de mundo, tá? Por exemplo, o que só o Rio Grande do Sul tem? Só o Rio Grande do Sul tem o bioma Pampa. Nenhum estado brasileiro tem o bioma Pampa. Só nós temos Pampa. Só nós temos 250 anos de pecuária. Só nós temos um gaúcho bigodudo, com ruga na cara,
que há 4 gerações vem montando a cavalo todos os dias nas estâncias de Livramento, Bagé, Quaraí, Pedras Altas, Erval, Jaguarão, Caçapava, Lavras. Só nós temos isso. Ah, mas o pantaneiro tem também. O mineiro tem também, mas é outro estereótipo. É outro estereótipo. Tem o seu valor também, mas a joia da coroa desta carne made in RS é o gaúcho. O gaúcho é sinônimo de churrasco. Quando olham para o gaúcho, assim como o brasileiro é sinônimo de futebol, o gaúcho é sinônimo de assador, é sinônimo de boi, é sinônimo de entender da lida do campo. Então, Pampa, o gaúcho, a nossa cultura, a nossa beleza cênica, quando tu olha assim, o que os americanos chamam de landscape, né? Assim como tu olha uma savana africana e aquilo é único, o Pampa é único. O pôr do sol que a gente tem aqui, atrelado a essa imagem, se tu cria isso, esse vínculo com o produto carne, se torna uma coisa única. Uma quinta coisa, o Rio Grande do Sul era, e agora então já não é mais. Essa já não vale mais, tá? Mas era até pouco tempo atrás, uma exclusividade gaúcha era os rebanhos de raças britânicas. Do Angus, do Hereford, do Brangus e do Braford, por exemplo. Para falar algumas, tem o Shorton, tem o Devon, são excelentes raças também. Mas em maior predomínio essas 4. E há 20 anos atrás, só o Rio Grande do Sul tinha isso. Pouquinho gado cruzado tinha Brasil afora. Pouquinho. E o Nelore era um gado ruim para produzir carne de qualidade há 20 anos atrás. Só que a coisa mudou. O Nelore melhorou e os outros estados, usam muita genética britânica em cruzamento terminal. Então, boa parte das carnes de qualidade do Brasil hoje são produzidas com animais Nelore bons, ou puros, né? Ou com animais Nelore bons cruzado com bons animais Angus, Brangus, Hereford, Braford do Rio Grande do Sul. Então o bioma Pampa, Goiás não consegue plantar lá. Sim. Mas Angus ele leva dentro de um botijão de sêmen e insemina as vacas lá. E a gente sabe que qualidade de carne é drasticamente afetado por raça. Sim, raça. Essas raças aí, o componente genético pesa forte na equação de maciez, de distribuição de gordura na carcaça. E isso era exclusividade nossa. Agora não é mais. Inclusive, muito antes, pelo contrário. Outros estados brasileiros estão em velocidade de cruzeiro maior do que o Rio Grande do Sul. Estão fazendo mais volume de carne, com maior constância, num ritmo muito mais acelerado do que o Rio Grande do Sul consegue. Mato Grosso Sul. Mato Grosso do Sul, Rondônia e São Paulo, basicamente. E o estado do Paraná nem se fala, né? Santa Catarina também, mas Santa Catarina sempre foi um berço de carne de boas raças, vem aprimorando o seu rebanho, mas a gente tem como expoentes hoje, vamos chamar, que já era consagrado Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, por forte atuação do sistema cooperativo ali do Paraná. E São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, uma parte de Minas Gerais e Rondônia. Bom, tem carne de qualidade, tem carne espetacular. Uma das 5 melhores carnes que eu comi no Brasil é do Pará. Do Pará. Do Pará. Então Quais são as diferenças? Você rodou muito esse Brasil aí. Roda, né? Verdade. Quais são as principais diferenças que você encontra da pecuária lá do norte para aqui do sul? Primeiro, posso te responder do aspecto carne, pecuária, desculpa, que é o que tu está me perguntando, e depois o que isso influencia na carne. Do aspecto pecuária é o seguinte, de novo, nós temos uma tendência a grenalizar as coisas aqui no Rio Grande do Sul. Ou é 8 ou é 80. Ou é Grêmio ou é Inter, ou é preto ou é branco. E as coisas não são assim. O mundo, nesse sentido, ele é muito mais heterogêneo do que 2 opções. Então, no Rio Grande do Sul, nós temos a melhor pecuária e temos a pior pecuária. E entre a melhor e a pior, nós temos 20 níveis diferentes de pecuária. Assim como em Goiás. Assim como no Mato Grosso. Então, você perguntou, tem carne boa no Mato Grosso? Tem, cada vez mais. Mas tem no Mato Grosso também a pior pecuária de todas. Assim como tem no Rio Grande do Sul. Onde é que estão as melhores carnes do Rio Grande do Sul? Estão em Bagé, estão em Livramento. Mas ali também estão as melhores e ali estão as piores. Porque não existe infelizmente, o setor ainda não está numa evolução como, por exemplo, a suinocultura e a produção de aves, que é um standard, né, que tem um padrão determinado. O gado ainda obedece uma lógica
difícil de padronizar. Os uruguaios estão bem na nossa frente quanto a isso, né? Os uruguaios Pelo que eu têm lembro. mais padrão, Isso. sim, tá? E isso é uma coisa que também eu não tenho medo de afirmar, tá? O Uruguai e a própria Argentina, eles abriram o mundo como reputação de produtores de carne de qualidade, né? Até hoje está colado na imagem do Uruguai e do argentino as melhores carnes do mundo. Isso é verdade? Sim. O que não é mais verdade? Que só eles têm carne boa. O Rio Grande do Sul tem carne tão boa quanto o Uruguai. Goiás tem carne tão boa quanto o Uruguai. Mato Grosso tem carne tão boa quanto o Uruguai. Tem carne de Rondônia que chega aqui em supermercados importantes no Rio Grande do Sul, num entrecô que dá para fazer frente a alguns entrecôs que são comercializados no Uruguai. Então, de novo, para a felicidade do consumidor, a nossa marcha está cada vez melhor. Então, assim, quais são as diferenças de pecuária, né, para te responder? Sabendo sempre que existe coisa boa e coisa ruim por onde a gente anda, a verdade é que uma coisa notável e que a turma tem que abrir cada vez mais os olhos, que ninguém está te contando, é que a velocidade de multiplicação de bons projetos de pecuária, Brasil afora, parece estar maior. O Mato Grosso do Sul, Rondônia, esses 3 estados, muito feito por gaúchos, é verdade, muito feito por paulistas, eles estão numa velocidade quase que imparável, dá para dizer. Esses caras estão fazendo a fina flor da pecuária focada em produção de carne de qualidade. São projetos de confinamento muito agressivos, são agressivos no sentido de nível empresarial, Sim, sabe? Sim, Tecnológico. Entra milhões e saem milhões. sim. Tudo processo, tudo controlado, tudo auditado, produção certificada, carne com marca, hoje, amanhã e sempre, espetáculo. Tem reality show no Mato Grosso com carne hoje, de qualidade. Então, o Mato Grosso é o único estado do Brasil que tem um instituto de carne, o IMAC. O Mato Grosso tem um steak, MT Steak. Ele tem um corte de carne que eles batizaram como deles. Então tem muita coisa acontecendo, sabe? Esta é uma diferença que eu vejo muito. E por quê? Porque são gaúchos que foram para lá, são catarinenses, são paranaenses, são paulistas que foram para lá e eles não foram para perder tempo. Eles estão lá. Tu acha que Suave. esse nível de investimento deu-se em função do consumidor nacional ou do consumidor internacional? Porque sabidamente a carne brasileira hoje é a que mais roda o mundo, Que né? mais roda o mundo. Sim, Então, nós somos o maior exportador de carne bovina do Isso. planeta. Não tenho dúvida em te responder que quem puxou isso foi o consumidor brasileiro. Brasileiro? Sim, até pouquíssimo tempo atrás nós exportávamos apenas carne commodity. Ou seja, uma carne barata. Uma carne não é ruim. Não esqueçam nunca do primeiro tijolo que tem que ser Segurança. segura, tem que ser limpa, tem que ser higiênica. Essa qualidade a carne brasileira exportada, toda ela tem. Mas a gente exportava, na sua maioria, uma carne que entra em qualquer mercado. A carne para carne moída. A Sim. carne para fazer almôndega. A carne para fazer hambúrguer na Turquia, para fazer hambúrguer nos Estados Unidos, no México, ou fazer na África do Sul. Ou seja, uma carne competitiva do ponto de vista financeiro. E aqui no Brasil começou. Eu comecei a pedir para o meu açougueiro carne melhor. Eu não queria mais comprar carne argentina. Eu não queria mais trazer carne da estância de um amigo meu de Livramento. Em São Paulo, 10,5 milhões de consumidores, uma boa parte num perfil alto de consumo, cansou de comprar carne uruguaia. E disse, vem cá, Rio Grande do Sul, vocês não produzem essa carne? E vocês aí de Rondônia não conseguem me abastecer? Então, quem provocou esse start foi o consumidor e foi o consumidor brasileiro, inspirado em movimentos mundiais, é verdade. A gente hoje, se tu perceberes, a gente fala pouco da Europa. Sim. Pouco da Europa. A Europa não pauta mais nada. Só que há pouco tempo pautava e a gente aprendeu muito com a Europa. A Europa, por exemplo, eu que trabalho com isso, com estratégias de marketing para carne, a Europa sempre foi referência em como apresentar uma carne. A questão do francês, do italiano, sim. sabe que eles são mestres nisso, Sim, né? eles têm No refinamento. design, o refino, a apresentação, o preparo de gôndola, a embalagem. Isso não vem dos americanos. O americano é referência em tecnologia. O americano é referência em processo, em agilidade, em ganho de dinheiro. A Europa é referência em tendência de consumo. Como apresentar,
como fazer, técnicas de cocção, como que tu apresenta, harmonização. Ninguém falava de harmonização. Uma coisa era comer churrasco, outra coisa era tomar uma cerveja gelada. Tem 10 anos a harmonização, a ciência da harmonização no Brasil tem 10 anos. Agora tem até sommelier de carnes. Tem sommelier de carne, tem gente que se especializa a apresentar esta carne é bom tomar com esse tipo de cerveja ou com esse tipo de vinho. Não é verdade que não pode comer uma carne de cordeiro, não pode tomar um espumante. Pode, mas a dica é tal, 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 tal. Então essa sofisticação veio toda do velho continente. E a gente espertamente, não todos, mas a gente bebeu na fonte deles. E isso fez uma diferença. Então te respondi também as diferenças, né, do que eu acredito que é velocidade de fazer, basicamente essa. Porque aí sim, o Brasil é um palco de diversidade gigantesco, né? Se você veda os olhos, veda, se você veda os olhos, e num dia você pega um avião, sai de Brasília, desce no Pará. Um dia é impossível, né? Mas se de manhã você desce no Pará, de tarde você desce no Mato Grosso, no outro dia no Paraná e de noite você vai a Pelotas, no Rio Grande do Sul, você não explica para um estrangeiro que você foi no mesmo país. Não. De jeito nenhum. Humanamente impossível De acreditar jeito que tu nenhum. foi no mesmo país. São locais completamente distintos. Sim. Passei por Cerrado, passei por Caatinga, passei por Amazônia e fui para o Pampa. São climas diferentes, plantas diferentes. E isso é uma coisa que o Bolinha gosta muito de falar comigo, sobre a influência do que o animal come no sabor. Né? O que o animal come não se trata de melhor ou pior. Mas, de novo, aquele rapaz que sempre comeu aquela carne produzida no Pará, com o boi que come o pasto que tem no Pará, tem um sabor. E a memória dele está identificada com aquele sabor. Assim como em Cambará do Sul, o melhor mel é aquele produzido em Cambará do Sul, se você vai a Caçapava, os caras de Caçapava vão dizer não, o melhor é o de Caçapava. Sim. Porque desde criança, no café da manhã, todos os dias tem o mel de Caçapava. E em Cambará tem o mel de Cambará. E se você vai no Ceará, o Ceará vai dizer, não, isso aí não é mel. Mel é o que nós temos aqui. Então isso impregna, né, e fala aquilo que a gente fala de memória olfativa, memória gustativa, memória afetiva. Sim. Você disse que comeu uma carne e se lembrou do seu avô, né? Aham. Isso é memória afetiva, né? É um sabor que te retrocedeu a tua fita da vida 40 anos atrás. Isso aí. E isso é caracterizado e formado por elementos como o pasto, como a raça do boi. O Pantanal tem um churrasco muito especial. O Pantanal é muito próximo de nós do ponto de vista de origem cultural, né? O pantaneiro é feito por paraguaios, por indígenas e uma miscigenação com gaúchos, basicamente, né? E eles têm coisas culturais da forma de fazer churrasco. Eles fazem churrasco no chão, eles fazem churrasco em espeto de pau. O gado come uma espécie de um campo nativo lá, que não é pampa, mas é pasto nativo. Isso faz uma carne muito semelhante à nossa. O jeito de fazer, eles assam com sal grosso. Então tem um jeito muito semelhante, mas tem um sabor marcante, que é muito bom. E é diferente. Pergunta. E é diferente. E vou fazer mais uma provocação aqui. É sabido que é difícil pegar uma carne que nem um vinho, né? De poder, olha, safra tarará. O consumidor ainda carece de informações das embalagens. Por exemplo, hoje eu não sei que claro, se eu for olhar a origem, eu sei que o frigorífico é de tal lugar, mas talvez eu não saiba de onde veio a carne. Como é que o consumidor consegue mitigar isso? Por exemplo, vamos dizer que tem um cara de Rondônia, ele tá acostumado com aquele sabor, come lá, desceu a Porto Alegre. Eu tô aqui, mas eu quero comer aquela carne de Rondônia. Não sei se acha. Tem dois tipos de... É sempre importante dizer, eu vou falar quantas vezes necessário for, tá? Nós estamos falando aqui, o nosso papo está indo para um lado carne de qualidade. Sim. Existe uma carne comum... Que é o paladar universal. E que nada disso importa. Tá? Se eu for receber vocês na minha casa, e um dia eu vou ter a felicidade de receber vocês na minha casa, eu vou escolher a dedo a carne para vocês. Eu vou escolher a dedo, eu vou pensar no corte, eu vou pensar, bom, para receber eles vai ser a marca A, B ou C, e eu tenho guardado uma picanha que eu trouxe lá do Mato Grosso, sabe? Então, vai ser assim. Que dia que nós vamos marcar? Vou falar com o Bolinha? Eu já convidei Vamos falar com o Bolinha. Eu já ia falar, eu já vou escalar o Bolinha pra assar. Isso, o Bolinha pode assar. Bom, essa é uma carne de qualidade para um momento especial, para uma ocasião especial.
Se nós formos ali na rodoviária comer um pastel ou comer uma panqueca no buffet da esquina aqui, pouco importa isso. Sim. Né? Então nós estamos segmentando a nossa prosa aqui, tá? Só para deixar claro isso. Bom, carnes de qualidade, em tese, a informação de que raça é, onde foi feito, como é produzido, qual é a cidade de origem, que tem de diferencial, se não está na embalagem em algum nível, não tem como botar tudo isso na embalagem, no rótulo, né? Sim. Mas se pelo menos não te contar 3, 4 coisinhas na embalagem e tiver um QR Code te levando para um Instagram que ali te conte tudo, tem um erro de posicionamento de marca. Isso é obrigação, as marcas deveriam ter. As marcas deveriam ter. Veja, tem uma coisa em marketing que eu aprendi desde muito cedo, nenhum consumidor consegue pegar mais que 3 bolinhas ao mesmo tempo. Toma uma, tu pega, toma outra, toma outra, toma outra. Então, se eu te disser assim, a melhor carne é uma carne tal, que ela é da raça Brangus, fêmea, que só comeu campo nativo e que foi suplementada por os últimos 60 dias, foi abatida assim, não sei o que, é muita coisa pra tua cabeça já. Tu vai pegar as 3 primeiras coisas. Então, na embalagem Parei só no Brangus, já nem fui pra frente. na embalagem tem que ter 3 coisas. E as outras tem que estar no QR Code, que hoje é uma tecnologia a nosso favor, nos permite tu contar tudo que tu quiser. O currículo de 3 páginas tem que estar lá no QR Code. Tem que estar lá no QR Code que vai te levar para o Instagram desse frigorífico, dessa marca de carne. Muito provavelmente, se a gente pegar... Você citou ali no começo o Pedra Moura. Sim. Todo mundo sabe. O que tu sabe sobre o Pedra Moura? Quase que todo mundo. Eu vou repetir, eu não conheço ainda, infelizmente, o produto deles, tá? Mas eu sei que o nome é Pedra Moura, eu sei que são pessoas jovens, eu sei que é gado a pasto e eu sei que são raças britânicas. Deu o que eu precisava saber e que é do Rio Grande do Sul. O que eu precisava saber, eu já sei. Se eu quiser saber o município, como que é criado, que idades são abatidos, provavelmente se eu fuçar no Instagram dele vai ter. Aí vai de você saber o quanto fanático você é por isso. Sim. Hoje em dia é difícil, qualquer um de nós aqui, comprar qualquer coisa. Pode ser uma caneca, sem dar um Google. É verdade. Exato. Mas olha, talvez tu compre sal, sem olhar a marca. Talvez tu compre... não sei. Açúcar. Não vai Sal e comprar. Você não açúcar. sai de casa para comprar um ar-condicionado, mesmo que você saiba, eu vou comprar lá naquela loja. Antes disso, você vai dar um Google, vai ver se é inverter, vai ver se é quente e frio, vai ver se é 9.000 BTUs, você vai checar. Então, ao checar, a marca tem que oferecer essa informação na internet. Na embalagem, 2, 3 informações básicas. E quem não está fazendo isso está pecando. E as marcas não por acaso. As marcas que mais fidelizam o cliente são as marcas que entregam hoje, amanhã e sempre a mesma coisa. Padronização, né? Que não é assim. Que é a coisa pior que tem é frustrar um consumidor. Até porque carne, eu não estou entrando no mérito se vale a pena ou não. É óbvio que eu vou dizer que vale a pena. Meu trabalho, eu gosto, sou fanático por isso, vivo disso. Mas que para tu comer uma porção justa de uma carne de qualidade do Brasil, não custa R$10, né? Isso custa bastante dinheiro. Então você imagina, vamos lá para minha casa. Gostaram da carne? Gostaram. É essa marca aqui, ó. Aí passa 15 dias, vocês vão receber um pessoal de fora. Você, o Gricelé falou naquela marca, eu vou lá e compro. Vocês pagam 200 conto num corte de carne. Chega lá e a carne tá azeda. Ou tá dura. Ou tá com um sabor ruim. Frustração total. Caro errar, né? Entendeu? Então, as marcas que têm sucesso hoje são marcas que atingiram um nível de qualidade, mantêm regularidade e informam o seu cliente. Dão essas informações. Senão é garimpo. É verdade. Na verdade, a gente garimpa a carne. Né? A gente garimpa a carne. Eu digo a gente, o consumidor, né? Sim. Porque tu tá sempre procurando o melhor custo-benefício daquela... esse frigorífico hoje tá com uma promo boa, a carne dos caras é legal, tem e realmente a galera faz isso. Eu tenho logicamente, né? E isso sim, eu tô disposto a responder tudo aqui, ou quase tudo. Mas tem algumas coisas de interesse. Eu sei que você tem compromisso logo na sequência. Aham. E eu vou deixar mais perguntas polêmicas Eu acho que não pra tem parte que... 2. Tá. Pessoal, vocês querem ver um segundo episódio com eles, depois vocês deixam ali nos Parte dos comentários. Mandem perguntas que vocês vão ter gostariam. um segundo episódio. Que nós Isso, vamos ter... mitos e verdades. Mitos e verdades. É. Vamos lançar isso lá no nosso Instagram. Mandem perguntas pra ele que nós vamos ter a segunda parte. Parte 2. E vai ter surpresa na parte 2. Mas o que eu ia dizer é que Poxa, esqueci. Você falou que estava disposto a responder Sim, quase tudo isso. Eu tenho a minha listinha das marcas de carne que eu ficando nelas eu não erro.
Não posso falar aqui por questões Sim. comerciais minhas de trabalho, né? Mas porque eu já ia falar, me fala existem quais marcas, eu já ia anotar. existem marcas que não te decepcionam. Existem marcas. Existem marcas brasileiras, marcas gaúchas, existem marcas que não te decepcionam. Não te decepcionam. Que legal. E se souber comprar a linha certa, E menos aí, ainda. aí vou dizer, muitas pessoas quando dizem, tá, Graciela, me diz 3 marcas. Eu digo assim, mas essa é cara. Bom, Você então, perguntou de novo. Supertou se entregar. Não, e você quer arriscar ou você quer a garantia da qualidade, né? Eu sempre digo uma coisa, eu tenho 2 filhos, lá em casa sou eu, a minha esposa, 2 filhos e a nossa funcionária. E a gente come carne bovina 4 a 5 vezes por semana, certo? Mas eu encaro, e olha que a casa da pessoa que trabalha com isso, né? A casa do cara da carne. Eu trabalho com 2 carnes. A carne do churrasco é a carne. Essa eu não economizo. Graças a Deus, consigo trabalhar para sustentar. Que a Cristina, minha mulher, diz, né? Imagina o padrão que nós estamos criando no nosso filho. Sim. E isso vale para todo mundo, Mas né? esse é o padrão bom. Isso porque vale pra eles vão exigência, elevar né? a nossa Claro. regra. Você já reparou do nível claro. do sorvete que as crianças estão comendo hoje? E o Sim. sorvete que nós tomávamos? Eu vou Não, ser não. obrigado a te dizer. Se não for o É, top, eu não como. Isso aí. Você Sim. já reparou a qualidade do pão que as crianças estão comendo? O café que estão tomando? Eu fico pensando A na régua casa tá alta, deles, a cara. carne e o queijo. o Lá em casa queijo tem lá coisa é- boa. Lá em casa tem coisa boa. Aí vocês conversam com a Cris que ela tem bastante informação. Mas Agora, um ponto existe- interessante esse que tu trouxe sobre o futuro do consumo. Olha só. Isso é o uma coisa futuro que- do consumo num nível altíssimo. Se eu disser que isso me tira o sono, eu vou estar sendo dramático demais, porque não me tira o sono. Mas eu penso muito sobre isso. E eu não sei se num futuro nós vamos... Não sei. Eu não sei em que nível nós vamos ter volume para atender uma demanda crescente de carne de qualidade. Porque o paladar não retrocede. Não retrocede. O paladar não retrocede. Felizmente, uma boa parte do globo terrestre está aumentando o seu poder per capita. Ao aumentar o poder per capita, aumenta consumo. Eu dou um número que é marcante. Quando eu me formei na faculdade, em 2000, o chinês consumia 1,2 quilos de carne por ano. Um chinês. Nada. Hoje ele come ao redor de 4,5 kg e já não tem carne que chegue. Tu imagina se ele comer 10 quilos? Tá aí o potencial dos pecuaristas. Tá, e os ganharem potenciais... dinheiro. Por que tu acha que eu trabalho com isso? Olha aí. Vamos vender Outra bastante coisa. farofa pra eles comerem carne. Outra coisa. O mundo até ontem, voltando àquela sua pergunta, o mundo até ontem queria carne brasileira. Agora o mundo está começando a pedir carne brasileira de qualidade. E essa é uma notícia não muito boa para o consumidor brasileiro. Sobe o preço. Quem quiser ficar com carne boa dentro do Brasil vai ter que pagar por ela. O Antônio da Luz, dando os créditos para as pessoas, disse uma coisa há 5 anos atrás, que era um tanto antipática, mas puramente verdadeira. O Antônio da Luz é um economista renomado, conhecido em todo o Brasil. E ele diz, se você for convidado para o churrasco, aceite. Não desperdice nenhum convite de churrasco. Foi mais ou menos isso que ele falou. Depois ele vai ver esse episódio, eu vou mandar para ele e vai confirmar. Aceite, porque churrasco vai ficar caro. Por uma tendência econômica, ele falava. Há 5 anos atrás. E eu não sou a favor de que o churrasco fique caro. Eu queria era democratizar o churrasco. Mas é inegável, é oferta e demanda. Exato. Se a carne de qualidade... O Brasil aumenta a sua produção de carne numa velocidade assustadora. Carne de qualidade num ritmo menor. E se essa boa parte dessa carne está indo para fora, a que fica aqui é disputada a tapa. Então tem isso. Uau. Que reflexão, hein? Então, pois é. Então, fica aí. Se for convidado para um churrasco, Aceite. Eu costumo aceitar para ir na casa das pessoas. Me convidou, eu vou. Então, você já convidou, já tô aceitando. Isso. Se comer um churrasco, então... Sabe uma outra coisa que ninguém está te contando, que está na palestra, que eu digo o seguinte, tem uma notícia muito boa de pano de fundo de tudo isso. O Brasil é um gigante imparável. Nós entramos na pandemia... Lembram da pandemia? 1 ano e meio em casa, lembra? Sim. Terror, infelizmente, a gente perdendo muita gente, muitas pessoas ficando doentes. A gente tem sequelas até hoje na juventude, em todos nós, ficamos 2 anos encarcerados. Pois na pandemia, que o mundo parou, faltou chip para carro, lembram? Sim. Faltou vacina, Sim. faltou medicamento, não tinha luva, não tinha máscara, lembram? Não tinha nem álcool. E este animal chamado Brasil aumentou a sua produção de carne durante a pandemia. O setor aumentou a sua produção. Foi o único setor mundial
de um país que aumentou a produção durante a pandemia foi o Brasil. Nós entramos na pandemia fornecendo carne para 150 países. E nós saímos da pandemia fornecendo carne para 175 países. Imagina. Então nós produzimos mais, melhor e para mais gente. Então essa é a notícia boa. A carne vai encarecer, que vai ficar praticamente impossível? Não, porque nós estamos produzindo mais. E segundo, o Brasil, que eu morro de orgulho do meu país e trabalho dentro desse setor mágico que é a produção de carne, de proteína animal, eu digo, nós estamos fazendo todo esse estrago e assim, nós somos nota 7, nós não somos nota 10. O Brasil, a recém está ficando bom. Tu diz na produção. Na produção. Na produção de carne. Nós vamos construir, que é o que está na palestra, nós estamos pronto para construir o segundo andar da pecuária de corte brasileira. Essa é uma frase minha. Tudo que a gente fez aqui nos últimos 60 anos é o primeiro andar a recém. Agora nós vamos construir o segundo andar da casa. E quem é que está construindo esse segundo andar hoje no mundo? Já está no terceiro? Ah, os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é a nossa grande referência em produção e produtividade. Estados Unidos é ultra profissional. Tem os seus defeitos, a gente poderia apontar algumas coisas que eu não percorreria o caminho que eles percorreram, mas quem sou eu para falar algo dos Estados Unidos, né? Mas eu aponto eles como algo que, na média, vem acertando muito mais que errando. Sim. Porque a Argentina tem carne muito boa, mas deu uns tropeços, o Uruguai é a mesma coisa. A referência mundial para mim em carne de qualidade é Estados Unidos. Nova Zelândia, Austrália também, mas Estados Unidos longe do segundo lugar. Eu morei na Austrália, a carne lá era espetacular. São muito bons também, muito bons. A gente aprende e estuda bastante Austrália, Nova Zelândia, porque... Eu morei na costa oeste, então o gado lá era... Sim. Cara, a carne era boa, barata e em abundância, assim. Era um troço, era descomunal. A qualidade da carne, a proporção de qualidade versus preço. Aí o pessoal, mas o churrasco daqui é melhor que o de lá. Calma. Calma. É diferente. É diferente. É diferente. Isso aí. A gente hoje está mais à vontade para dizer isso, né? Não entremos na neura. Eu não caio nessas armadilhas, sabe? Não, a gente não tem que entrar na neura de responder qual é a melhor carne. A carne são carnes diferentes, tem opção para todo mundo. Eu como churrasco bom em todo o Brasil. Exato. Sim. E como churrasco ruim em todo o Brasil. Sabe? Acho que essa é a melhor resposta. Mas a felicidade é que, repito, a frequência dos bons projetos está aumentando, as pessoas, as marcas estão mais antenadas do que o consumidor quer de informação. Uma carência que a gente tem ainda é logística. A logística do Brasil é precária e isso afeta, porque nós estamos falando de carne, que é um produto perecível, também, né? Caro, é perecível, tem oscilação de temperatura. A Cristina fala muito e falará com vocês sobre isso. Ela trabalha muito com queijo artesanal. O queijo artesanal sofre se não for bem transportado, sabe? Porque como é que tu faz um queijo atravessar do interior de Santana do Livramento, de Uruguaiana, chegar numa padaria em São Paulo, por exemplo? 3, 4 dias de transporte, calorão, Brasil tropical. Então, tem uns desafios aí nisso. E a carne tem esse desafio também para brigar. Que baita episódio, aula, Roberto. hein? Eu quero te agradecer por essa aula, porque foi uma aula. A gente vai procurar aí suas referências. O pessoal te encontra onde? Deixa aí seu contato pro pessoal. O meu Instagram, Roberto Gresselé, tudo junto. Vai estar aqui embaixo. Roberto Gresselé, tudo junto. E depois do nosso site, prado.agro.br também, que é o nome da nossa empresa, que é a empresa de consultoria que a gente atende. É fácil de nos encontrar, interagir. Vai ser uma satisfação. Ou então, através dos amigos também. Claro. Com certeza. Indicação. Tem contato pessoal, vocês podem me pedir que eu passo. Se for para contratar. Isso aí. Se for para contratar. Se for para ficar pedindo informação, vai pesquisar. Tô brincando. E nós podíamos depois fazer um bem bolado e fazer carnes e queijos e vinhos. E aí vocês fazem um ao vivo lá em casa, chamou o Bolinha, a Cristina prepara lá. Aí vocês vão ver, o Bolinha diz que ela é bem melhor que eu, né? E ele tem razão. Ele não disse isso. Não coloque palavras na minha boca. Ele não disse isso. Ele disse que você é muito inteligente. Que você sabe muito do seu negócio, do seu tema. Certo. Mas que a Cristina, ela sabe um pouco mais sobre o tema dela. Foi isso que ele disse. Exato, eu concordo com ele. Ele não disse que ela é mais inteligente. Ele disse que ela é só um pouco acima da média. Eu concordo. O Bolinha é uma figura. É uma fera, né? Ele é demais. Mas, gente, tá gravado. Ele falou queijos, vinhos, carnes na casa dele com Bolinha gravando um podcast. E a Cristina. E a Cristina. O Gabi vai, né, Gabi? Apesar de ser mineira, eu não vou me arriscar a falar de queijo com ela.
Então, Tu vai poder aproveitar. Esse é bom, esse não Sim, é, esse com é. certeza. Então, tá marcado, tá gravado e eu vou cobrar, porque Vamos eu cobrar. cobro, porque Tá mineiro beleza. cobra, né? tá bem, Você vamos sabe lá. que É bem mineiro- pertinho daqui. Aí, ó, pronto. Sim. Roberto, eu quero te agradecer e óbvio que a gente vai te presentear aqui com os nossos parceiros que ótimo, sempre muito enviam o obrigado. nosso pãozinho. Muito obrigado. A gente também tem aqui um kit da El Capitã, Red Bull, Barão Erva Mate também aí. Valeu, muitíssimo obrigado. Foi uma satisfação ter participado aqui. Sai até com carvão aqui. Claro que você vai levar o carvão, Até né? um carvão. Carvão Já- Cardecácia. menos condições, eu vou ter que fugir do compromisso agora com vocês, então, né? Já tá praticamente encaminhado aqui. Agora só temos que escolher a carne. Mas aí é contigo, né? Eu vou deixar contigo, eu não vou me arriscar. Tá bem. Muito obrigado pelo convite, uma satisfação. Eu tô sempre à disposição de vocês. Tá Obrigada. bom? E Vida vai longa. ter segundo turno aí, vai ter segundo episódio com Roberto Gracelê. Gracelê, mandem aqui as suas dúvidas, suas perguntas, curiosidades, porque ele vai responder no próximo episódio, que vai durar pelo menos 2 horas. E se vem o bolinho, então, né? Mais coisa ainda. É isso aí, vamos trazer um terceiro aqui. Pessoal, nos sigam nas redes sociais, se inscrevam no nosso canal no YouTube, fortaleçam lá, porque quanto mais pessoas inscritas, mais a gente consegue entregar conteúdo de valor, de fundamento para vocês. Para vocês que gostam de ouvir no Spotify, né? A origem do podcast tá lá no Spotify, no carro, é bacana. Enfim. E comprem as marcas que nos apoiam. É o Capitã, Barão Erva Mate, Zinho, Asiana, Dom Cássio, Red Bull, Marcelo Bolinha, Borrússia, Carvão Cardecácia, GR Group aí, vocês precisam de assessoria jurídica e financeira, GR Group tem para ajudar vocês, e Lens Corp Marketing Digital. E se quiserem gravar um podcast, a Combo está de portas abertas aqui, o Gabi vai receber vocês super bem. É isso aí mesmo, Cristiane? É isso aí. Acompanhem, sigam, um grande beijo e até o próximo.